Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui à nossa API, a gente agora vai implementar, tá? O sistema de rotas. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa primeiramente criar um arquivo com o nome rotas.class.php. Dentro desse arquivo rotas, a gente vai criar uma classe com o nome rotas, tá? Mantendo sempre aqui o mesmo nome dos arquivos. E dentro dela a gente vai criar um método com o nome add, certo? Então a gente precisa entender primeiro o que é que esse método ele vai receber. Então para isso já vamos aqui no nosso index, a gente vai instanciar ela. A gente vai instanciar aqui a classe rotas e vai começar a trabalhar na implementação. Então o nosso add ele vai precisar receber um método, tá? No caso aqui o método post. Inicialmente a gente vai começar com o método post e a nossa rota de acesso. Então a gente precisa começar por nosso login. Vamos pensar aqui, o usuário para acessar a nossa API, ele vai precisar ter um login. Então para isso ele precisa fazer o login no sistema. Então a rota que ele vai acessar é a rota usuários/login, certo? E essa rota ela vai ter que acessar alguma função dentro do sistema, aquilo que a gente chama de callback. Então o callback para essa função ela vai ser a classe usuários e o método login, tá? A gente vai usar isso aqui apenas para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Lembrando que no vídeo anterior a gente alterou aqui o nosso arquivo para ele deixar de ser uma função estática e ser apenas uma função, tá? Uma função pública. E a gente precisa informar aqui também ao sistema se isso vai ser uma rota protegida ou não. Como é uma rota de login, ela não é uma rota protegida. As demais rotas talvez sejam todas protegidas, mas a de login ela precisa ser aberta para o usuário poder fazer o login, pois é esse login que vai gerar o token que vai dar proteção ao sistema. Então aqui a gente pode colocar um false, tá? E a gente também vai implementar uma outra rota, que é uma rota do tipo get, ok? Que vai ser a rota clientes/lista, tá? Listar, clientes/listar, que vai implementar o método usuários. Deixa eu pegar aqui o nome, não é usuários, é clientes, tá? Clientes, ele vai listar todos, ok? Listar todos. Essa aqui sim é uma rota protegida. E a gente vai repetir essa rota aqui, porque a gente também tem o listar único. E esse listar único, eu preciso informar aqui ao sistema um ID. Então a gente pode usar dessa forma, já que a gente não pode criar aqui uma rota para cada ID. Então a gente vai informar ele que esse campo aqui, ele vai conter um ID, tá? E a gente vai precisar implementar aqui também um método que vai verificar qual a rota está sendo acessada no momento e vai comparar para ver se a rota aqui existe. Ou seja, esse novo método aqui ele vai substituir tudo isso aqui, ó. Então o que é que a gente faz? A gente instancia aqui novamente rota e o nome do método será ir, tá? E dentro do ir aqui eu vou mandar tudo que vai estar vindo lá no meu get pet. Pronto. Fazendo isso aqui eu já crio no meu index todas as configurações necessárias para minha rota funcionar. Eu vou até comentar aqui. Pronto. Da forma que está aqui, nosso sistema de rotas ele já está apto a receber as informações, a fazer tudo isso aqui. Então vamos agora começar a implementar a nossa classe. E tudo isso aqui, ó, como eu falei, a gente pode remover, certo? Agora aqui, deixa eu criar logo a ir. O que é que a gente vai precisar fazer no add? O add ele está recebendo 4 parâmetros.
método, rota, callback e protect. Método, rota, estou misturando inglês e português, vamos lá, método, rota, callback, proteção, certo? Então esse ADD aqui, ele vai, para ele funcionar, a gente vai ter que criar aqui algumas variáveis. Pode ser variável privada mesmo, e o nome delas serão lista rotas, é um array vazio, lista callback, um array vazio, e lista proteção, um array também vazio, tá? Então esse ADD a gente vai alimentar essas variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui um this, o nome da variável, incluir um novo valor, já que é um array, tá? A gente vai adicionar um método primeiro, e a gente vai concatenar esse método com a rota. Porém, a gente tem que colocar um separador. Então, o separador que eu escolhi aqui foi 2 pontos. Então, rota, certo? E na variável lista callback, a gente vai adicionar também um novo valor e terá o callback. E na lista proteção, adicionar um novo valor, proteção. Ele vai só informar aqui se é verdadeiro ou falso, né? True ou falso. Um método aqui, para a gente evitar que fique assim maiúsculo, minúsculo, a gente já vai configurar ele aqui para que ele seja sempre maiúsculo. A gente pode converter ele aqui sempre para maiúsculo. E esse nosso ADD vai retornar ele mesmo, tá? Feito isso aqui, a gente já está apto a adicionar rotas. Então, vamos verificar se esse nosso ADD aqui está funcionando. Como é que a gente pode verificar isso? Aqui no nosso ir, já que a gente está chamando ele, vamos fazer um print r. Diz, tá? Isso aqui ele deverá retornar para a gente tudo que está preenchido aqui nessas nossas listas. Eu já deixei um arquivo HTTP pronto aqui, ó, eu criei duas, eu vou criar mais uma requisição. Essa requisição aqui será para todos, único e o login. Vamos usar que está aqui qualquer uma, e aqui ele já está retornando o nosso ir. Ele está dizendo que eu tenho 3 rotas, tá? 3 callbacks e 3 informações. Como eu não gosto muito aqui desse início com 0, porque às vezes isso aqui atrapalha a gente um pouco, principalmente nas verificações, nos if, já que 0 é falso, eu costumo iniciar sempre nossa lista com o valor 0 em branco. Que aí a gente começa a trabalhar a partir do 1. 1, 2, 3. Então agora aqui nós temos esse post é associado a esse callback, que é associado a essa proteção. Então sempre o 1 vai ser referente ao 1, o 2 vai ser referente ao 2 e assim sucessivamente a quantidade de rotas que você tiver, tá? Estamos em quase 9 minutos de vídeo, então dá pra gente continuar aqui um pouco. Vamos lá, vamos começar a implementar aqui o nosso ir. O nosso ir ele é um pouco mais complexo. O nosso ir aqui ele está recebendo uma rota, tá? Que está vindo daqui do nosso index. Cadê o nosso index? Aqui. Ele está recebendo aqui uma rota. Porém, essa rota que ele vai receber, nós temos que comparar com essas rotas que nós estamos criando. Essa daqui é a rota que está sendo acessada. Essa aqui são as rotas no sistema que nós criamos, tá? Então, como é que a gente verifica isso? Primeiro, vamos verificar aqui o valor de rota para ver se está chegando certinho. Ele está chegando usuários login, tá? A gente acessou aqui, ó, usuários login. Só que a nossa rota
ela tá começando com a barra. Então, já vamos aqui mesmo adicionar a barra no início da rota, tá? Feito isso aqui, agora nós temos barra usuários barra login. Primeira coisa que a gente precisa pegar aqui também é o método que está sendo acessado essa página. Então vamos colocar aqui o método server. E se eu não me engano, lá no index tem essa requisição aqui, ó, método. Vamos comentar aqui e vamos deixar só aqui, método server, tá? Ele não retornou nada. Var dump. Pronto. O var dump é que retorna mais de uma variável. Então agora eu tenho aqui o meu método e eu tenho a minha rota que está sendo acessada. Se eu acessar essa daqui, lembrando que aqui não é post, aqui é get. Se eu acessar essa rota aqui, ele vai me dar get clientes lista. Se eu acessar essa daqui, ele vai me dar get clientes lista 1, 2, 3. Então tá tudo certinho. Então, vamos continuar aqui. Nós já temos a rota com a barra, nós já temos o método. Agora a gente precisa verificar por quê? Porque HTTP ele só manda get ou post, certo? Deixa eu ver aqui como é que ele recebe o put. Ele recebe como put. Só que lembrando que lá no nosso navegador a gente não tem como mandar um put, nem um delete. Então a gente precisa improvisar no PHP para fazer isso. E lá nos primeiros vídeos que a gente fez na implementação do put e do delete, a gente criou um campo no formulário com o nome método, que a gente passa o método que a gente vai utilizar, tá? Então aqui a gente vai fazer uma verificação bem simples, que é a seguinte: a gente vai usar aqui ternário, tá? A gente vai verificar se existe o nosso post método. Então, se existe, é porque a gente está chamando um put ou um delete. Então, o que é que a gente faz? Se ele existir, a gente vai retornar para ele aqui o valor que está vindo lá no método. Se ele não existir, ele vai continuar sendo ele mesmo, tá? Executamos aqui, post, simulando aqui agora o que vem lá do formulário, content type, application, o campo método, put. Enviamos, ele trouxe aqui agora o método que está aqui. Se a gente alterar para delete, ele vai trazer o delete. Então, deixar o put e a nossa verificação aqui ela está funcionando perfeitamente, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai atualizar a nossa variável rota aqui, que a gente vai incluir nela o nosso método. Então o que é que a gente pode fazer? Já que a gente não está utilizando aqui essa variável rota, a gente vai mover ela aqui para baixo e vai utilizar ela mesma. Então a gente aqui agora vai colocar um método server, tá? E vai concatenar com essa barra aqui. Só que se a gente ver aqui, a gente concatenou o método com a rota e aqui no meio os dois pontos. Então nós temos aqui o método, a rota que está vindo sem a barra, a gente está incluindo a barra. Então tá faltando só os dois pontos que fica antes da rota. Então a gente coloca dois pontos barra, tá? Então agora nós temos aqui o método server e a rota. Se a gente executar, post, dois pontos e a rota, do jeitinho que a gente guardou lá no nosso diz, né? Na nossa classe. Se a gente executar aqui,
gente vai ver que aqui na nossa classe está exatamente dessa forma: post barra usuários barra login. Ok? Então aqui já começamos a nossa implementação do nosso IR. Estamos com 15 minutos de vídeo, então melhor a gente encerrar esse vídeo e criar um novo, tá bom? Então até o próximo, tchau, tchau.